Estou feliz de estar aqui nessa noite mais uma vez e principalmente por entender que o Senhor já confirmou a palavra que Ele colocou no meu coração para compartilharmos essa noite. Deus confirmou essa palavra à tarde lá na casa da minha mãe, no interior, com um sinal. E chegando aqui, o Senhor confirmou novamente a palavra. Parece que fica fácil para o pregador assim, né? Mas não. A barriga parece que tem um negócio aqui dentro, assim, que gela tudo, a mão fica gelada. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Nesta noite é noite de reencontro. Nesta noite é noite de reconcílio. Data tão especial hoje, Dia das Mães. Se você comparar o amor de mãe, é um amor que mais se aproxima do amor de Cristo para conosco. É o amor que mais se aproxima. E nessa noite eu poderia trazer uma palavra para as mães. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra cristocêntrica para nós. Abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo de número 15, é um texto muito falado, muito pregado, muito ensinado nas igrejas. Lucas, capítulo de número 15. No versículo de número 18, está escrito assim, versículo de número 19, melhor dizendo, está escrito assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. No versículo de número 24, está escrito assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram-se então a alegrar-se, ou se alegrar. Amém? Curva sua cabeça onde você está, fecha seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua noiva, e somos a tua noiva. Nesta noite, Espírito Santo, eu oro para que a tua palavra, Senhor, que será ministrada, ela já foi ministrada através dos louvores entoados aqui. Ela já foi ministrada, Senhor, através do que fizemos até esse momento. Mas eu peço que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor traga cativo o nosso entendimento. Pai querido, que o teu Espírito possa ministrar nos nossos corações, através desta palavra, que é digna, fiel e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre o amor de Deus. E quero usar como paralelo esse texto que fala sobre o filho pródigo. Sobre o filho que estava perdido. Falar sobre o amor de Deus nos remete a estar num estágio de constrangimento todos os dias. Porque por mais que nós venhamos buscar atributos para descrever esse amor, vai nos faltar palavra, vai nos faltar conteúdo, vai nos faltar formas de verbalizarmos o que significa o amor de Deus. Nós não conseguimos. Por mais que o homem, na sua sabedoria, tente mensurar o amor de Cristo, ele não consegue. Como eu disse aqui, pode se comparar a um amor de mãe, é o que mais se aproxima. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer o seu filho. Por que
O autor disse isso, porque o amor de mãe, uma mãe por causa do seu filho, ela é uma leoa, ela é valente, ela não mede esforços, ela não mede sacrifícios. E ainda assim, a palavra vai nos dizer que ela pode esquecer, mas todavia, o Senhor não esquece dos seus. Não esquece. Agora à tarde, eu disse para os irmãos que o Senhor confirmou essa mensagem agora à tarde, porque eu particularmente, irmãos, quando eu vou ministrar a palavra em algum lugar, eu me retiro e começo a fazer esboço. Eu começo a buscar de Deus. E eu preparo ali 2, 3 sermões e deixo. E falo, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu faço assim. Porque para a gente que ministra a palavra, os pastores em especial, é muito fácil você pegar uma mensagem, uma palavra, e esboçar ela para a igreja, passar ela para a igreja. Porque isso é do nosso cotidiano. Então, hoje à tarde, quando eu estava ali na minha mãe, pastor Eudes, chegou um sobrinho meu, que já tinha mais ou menos 1 ano e meio que eu não o via, que luta contra o homossexualismo, que o inimigo está tentando tirar a vida dele, mas não vai conseguir, porque essa palavra diz que se eu crer, será salvo eu e a minha casa pertence ao Senhor, e Ele é sangue do meu sangue. E ali ele se arrependeu mais uma vez. Então Deus começou a confirmar esta palavra aqui, lá no interior onde eu estava, com o arrependimento dele em lágrimas, dizendo, eu quero tentar de novo. E arrepender, meu irmão, o sentido literal da palavra arrependimento, é mudar de procedimento. E eu disse para ele agora à tarde lá, falei, meu filho, Jesus te ama tanto, que Ele tem te preservado em vida até hoje. Sabe para quê? Para mudar a sua história, para escrever um novo capítulo na sua vida. E ele chorando, ele disse, tio, não tem uma noite sequer, porque ele foi criado na igreja, não tem uma noite sequer, que eu não choro e sofro, mas eu não tinha forças de vir aqui. E hoje eu levantei e falei, eu vou na casa dos meus avós, porque lá estava a mãe dele, e estava os avós dele, estavam os tios dele, estavam as pessoas que amam ele nessa terra. Arrependimento. E Deus nos ama tanto, que eu quero falar sobre alguns sinais, algumas diretrizes nesse texto aqui que vai provar o amor de Deus, comparado às atitudes desse pai, aqui nesse texto. A primeira delas, a primeira prova de amor, que nós vemos nesse texto aqui, comparado, e eu quero fazer esse paralelo com o amor de Cristo, é o livre-arbítrio. Olha aqui no versículo 12. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai, pai, dá-me a minha parte da fazenda ou da herança que me pertence. E a palavra vai dizer que o pai fez o quê? Repartiu. Toda vez que nós decidimos a nossa vida a Cristo, há um comando no mundo espiritual. E normalmente esse comando que há no mundo espiritual, as coisas começam a modificar aqui na terra. E como se prega um evangelho muito fácil por aí, que vem para Jesus, que tudo vai mudar, que tudo vai ser flores, que tudo vai ser maravilha. Quando você
arrepende e volta para a presença de Deus, o mundo espiritual é movimentado. E os anjos caídos, que são denominados demônios que estão sobre essa terra, vão começar a operar sobre a sua vida e bater na sua dor. Porque eles te conhecem. Eles me conhecem. Nós somos conhecidos no céu e somos conhecidos na terra. Tem alguém que nos observa no céu, mas também tem alguém que nos observa na terra. Então não é fácil. Não é fácil. E quando você decide abandonar a Cristo por alguma frustração, por alguma decepção, por alguma palavra que te machucou, ou por alguma coisa que aconteceu, não sei, Deus não vai interferir na sua decisão. Assim como este pai não interferiu na decisão do seu filho, quando o filho chegou para ele e falou: pai, eu quero sair, não quero ficar mais no conforto da sua casa, porque esse homem ele era abastado de riquezas. Aquele moço tinha tudo ali na casa do seu pai e contudo não quis ficar. Quantos de nós temos tudo na presença de Deus e quando achamos que está bom demais, começamos a distanciar. Começamos a não participar mais das coisas do Senhor, começamos a não dar a atenção que dávamos outrora, no tempo da dificuldade. E aí aquele filho diz para o pai: pai, eu estou indo, me dá a parte que me compete. E a palavra vai dizer que o pai então repartiu. Em pleno século 21, eu vejo pessoas ainda esperando um Jesus Cristo aparecer para ele, com as mãos furadas, e dizer: olha, eu sou Jesus, e eu estou dizendo para você que o caminho que você está percorrendo não está certo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus, Ele é tão santo e poderoso que Ele não pisa nessa terra novamente. Ele vai chegar no máximo nas nuvens. Mas aqui nessa terra, Ele tem levantado homens e mulheres para um tempo, para esse tempo chamado hoje, para despertar aqueles que ainda almejam voltar para a casa que é o céu. E aí isso não contabiliza o tempo que você tem de crente, de desviado, isso para Deus. Lembra do ladrão da cruz? Converteu na hora, papu, foi salvo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, meu irmão: desperta, tu que dormes. Chega de ficar longe da presença daquele que te formou, daquele que te criou, daquele que te escolheu, daquele que tem te mantido de pé, daquele que tem preservado a tua vida, daquele que não tem deixado te faltar nada, mesmo você estando afastado da presença dele, mesmo você não estando aonde ele quer que você esteja. Esse pai não queria que o filho fosse embora, mas a decisão já estava tomada. Quando alguém decide sair da presença de Deus ou sair da igreja, hoje está uma moda, vou servir Jesus em casa, não tem nada contra, só que eu tenho uma notícia para você: você que serve Jesus em casa, você é apenas um membro, você não é um corpo. Você é apenas um membro. Um dedo sem estar conectado à mão é um dedo, não faz nada. Um pé não estando conectado a uma perna é apenas um pé, não faz nada, porque não está ligado ao corpo. Aquele pai não queria que o filho distanciasse, aquele pai não queria que o filho fosse embora, aquele pai ele não estava preocupado com a herança.
Ele estava preocupado com a vida do filho, mas a decisão já tinha sido tomada. O que é isso? Livre-arbítrio. Jesus te ama tanto. E a primeira prova de amor que Ele lhe dá é o livre-arbítrio. Você é livre. Nós vivemos em uma nação que ainda está livre, que ainda pode se ter uma porta dessa aberta, e a palavra pode ser pregada sem nenhuma perseguição, sem algo mais agravante para impedir que isso aconteça. Você é livre para ir e vir. Você é livre para tomar as suas decisões. Então a primeira prova de amor que Jesus nos ama, que Ele nos demonstra aqui através desse texto, é o livre-arbítrio. E você estudando a palavra, você vai ver que esse mesmo livre-arbítrio, ele também teve outros personagens, Jonas, Pedro, o jovem rico. Lembra do jovem rico? Chegou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para te servir? Para andar contigo? Jesus falou para ele: pega tudo que tem, vende e reparte aos pobres. Jesus não queria que ele vendesse tudo. Na essência, não. Jesus estava testando ele ali. Jesus estava testando ele ali. E às vezes nós somos colocados em teste. E falhamos. Mas nessa noite nós temos a oportunidade de consertar. Nós temos a oportunidade de aproveitar esse livre-arbítrio que temos e voltar para a presença de Deus. Porque na verdade, irmão, o que vai permanecer de fato, que tem valia para nós, é a presença de Deus. Porque a presença de Deus, a partir do momento que a igreja for arrebatada, o pastor estava ministrando aqui o louvor, falando, quem sabe hoje é o último culto, talvez esse seja o último louvor, nós não sabemos. E eu te digo uma coisa, tem duas coisas que vai restar no final das contas: a presença eterna com Cristo e a condenação eterna. Esse moço, ele decidiu sair da presença do Pai. E quando ele sai, a Bíblia diz que lá fora, ele gastou tudo o que tinha, os recursos. Porque quando a pessoa distancia da presença de Deus, pastor Salomão, normalmente aquele que conhece e distancia, ele sai da igreja bem. Pelo menos ele acha que está bem. E aí lá fora os recursos vão acabando. Lá fora as possibilidades vão sendo limitadas. E a Bíblia vai contar a história desse moço, você conhece. Foram acabando os recursos dele a ponto dele desejar voltar para a casa dos pais dele, do seu pai. E ser um servo, de reconhecer que os servos do seu pai tinham uma vida melhor do que a dele. Naquela situação. A segunda prova de amor está lá no versículo 21. Versículo 20, melhor dizendo: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Ponto.
Ali ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que a decisão de sair da presença do seu pai foi uma decisão premeditada, mas equivocada. E aí, quando ele avista seu pai, ele corre e faz o quê? E abraça seu pai. E após ele abraçar o seu pai, ele poderia dar várias justificativas. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E o que é lindo, talvez naquele momento, eu e você, se fôssemos aquele pai, nós poderíamos enfiar o dedo na cara do menino e falar: tá vendo? Falei para você não ir. Tá vendo? Não era para você ter saído daqui. Olha aí, gastou parte do nosso dinheiro e agora voltou. Talvez se fosse alguns de nós agiríamos assim. Porque infelizmente, irmãos, quando nós vemos alguma pessoa distanciada, afastada da presença de Deus, a gente costuma às vezes fazer pré-julgamento, sem conhecer a história. E todo mundo tem uma história. E todo mundo tem um passado. E todo mundo tem um presente. E todo mundo tem um futuro. No seu passado você não mexe mais. No seu presente, que é o hoje, você também não faz muita coisa. Você tem que fazer, se você estiver em Cristo, é tomar as decisões corretas no hoje. Agora, no seu futuro... Pastor, mas o futuro pertence a Deus, verdade, mas Ele não te deu o livre-arbítrio? Se Ele te deu o livre-arbítrio e você tomar as suas decisões pautadas em Cristo, andando com Ele, diuturnamente, meu irmão, seu futuro vai ser brilhante. Isso não quer dizer que não vai ter batalhas, que não vai ter adversidades, que não vai ter dias difíceis, não estou dizendo isso, vai ter tudo isso, mas eu garanto para você, que os seus dias difíceis serão vencidos, porque você vai estar em Cristo, as suas batalhas serão vencidas, porque você vai estar em Cristo, a enfermidade que talvez tenha te assolado há anos, vai ser retalhada, vai ser destroçada da sua vida, porque você está em Cristo, o seu casamento que está destruído, se você estiver em Cristo, ele vai ser restabelecido, aqueles seus que estão lá fora, que distanciaram da presença de Deus, vão voltar, porque você vai estar em Cristo. É isso que a palavra garante. A diferença não é a tempestade, mas é quem está dentro do barco. Ou com quem está dentro do barco. Quem que está com você? Aquele moço correu para o seu pai. Sabe por quê? Eu estava pensando, por que ele voltou para casa? Porque ele saiu com recursos, e quando você tem recursos, várias pessoas se aproximam de você, é ou não é assim? Não pelo que você é, mas pelo que você tem, ou pelo que você oferece. E talvez naquele momento, um espírito de vergonha tomou aquele garoto, em algum dado momento, a Bíblia não diz isso, mas eu conjecturando aqui, eu posso talvez pensar que ele pode ter ficado com vergonha, e pode sim ter passado na cabeça dele em não voltar para casa, mas ele tomou a decisão correta, eu vou para o meu pai. Talvez você que está afastado, ou que está fraco, se sentindo fraco na presença do Senhor, pode se sentir envergonhado, pode se sentir decepcionado, cansado, mas eu trago para você a notícia, e a notícia é essa: volta para o seu pai, volta para o seu dono. Nós temos um dono. Você não veio a esse mundo ao léu,
por acaso, fruto do acaso, não. Você veio a esse mundo para viver o sobrenatural de Cristo e Ele resplandecer através da sua vida, através de sinais e maravilhas. E ele voltou para o pai dele, e olha a atitude do pai dele. O pai dele correu ao encontro dele, abraçou ele, chamou um dos seus servos, mandou preparar a melhor roupa, colocou um anel no seu dedo. Anel significa honra. Mandou matar o melhor carneiro que ele tinha lá, a melhor ovelha. Ou seja, preparou o melhor banquete. O pai não estava preocupado com o que ele fez. O pai sequer perguntou com que jeito que ele tinha gastado a parte da sua herança. Eu posso imaginar que aquele pai viu aquele menino ali e pegou nele assim e falou: meu Deus, obrigado, Senhor, porque o meu filho estava morto, mas agora ele está vivo e está aqui comigo. É isso que acontece quando alguém que está afastado volta para a presença. É isso que acontece quando um filho desgarrado volta para a presença. O Senhor não vai pôr o dedo na sua cara e te acusar de nada do que você fez. Pelo contrário, Ele vai pegar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai sarar as suas feridas e vai te colocar e fazer você viver em novidade de vida, mais uma vez. Então, a primeira prova de amor é o livre-arbítrio, a segunda prova de amor é o perdão. Aquele pai perdoou aquele menino. Aquele pai perdoou. Ele não preocupou com mais nada. Ele perdoou. Ele tratou de colocar aquele menino no seu devido lugar, porque era filho. Diga comigo, filho. O pai de verdade e a mãe de verdade, irmão, ele tira da boca para o filho. Ele deixa de fazer as coisas para fazer para o filho. Eu viajava muito, muito. Vivia na estrada, trabalhava em multinacional. Já contei a minha história aqui, um pouco da minha história. E quantas vezes eu saía para comer em restaurantes bons, em lugares bons, e eu ficava constrangido e falava: não, eu não vou comer, porque meus filhos não estavam ali comigo e nem a minha esposa. Aí comia um lanchinho e passava com aquilo mesmo. Falava: esse dinheiro que eu vou gastar aqui, a hora que eu estiver com eles, nós vamos para um lugar bacana. Quantas vezes eu fiz isso? Porque eu pensava na minha família. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus continua pensando em você. Sabe por que você não sucumbiu dessa terra aqui até hoje? Porque Jesus continua pensando em você. Sabe por que você decidiu vir nessa casa hoje? Porque Jesus colocou esse sentimento em você. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer. Você veio aqui porque Jesus marcou um encontro com você. Somente aquele pai, ele perdoou porque ele entendeu que somente através do perdão poderia haver uma reconciliação. Você já viu quando duas pessoas brigam? E você às vezes é convidado a intermediar aquela situação? E você já percebeu que quando alguém começa, cada um vai ter os seus porquês? Cada um vai ter as suas razões, os seus motivos. Mas fato é que se a conversa naquele momento tomar este rumo de cada um querer ter a sua razão, não vão chegar em lugar nenhum.
Se não zerar o cronômetro e começar a recalcular a rota de novo, dali para frente, não dá certo. Nessa noite, eu convido você a zerar o seu cronômetro. Você que a palavra de Deus está falando contigo e você sabe que está falando contigo. A zerar o seu cronômetro. A passar uma borracha no que aconteceu até o momento que você adentrou aquela porta. Pastor, mas eu vou ter que ter uma amnésia. Não, você não vai ter que ter uma amnésia, você só vai ter que parar de ficar carregando um fardo que não é seu, que Jesus está aqui para pegá-lo e tomá-lo nessa noite. Perdão. Jesus está aqui para te perdoar nessa noite. Jesus está aqui para novamente te dar uma oportunidade. Pastor, mas eu já fiz isso, eu já me reconciliei tantas vezes, eu estou constrangido, eu não tenho forças, não dou conta de prosseguir. Bobagem. Reconciliou 1, 2, 3, 4 vezes, 5. Se você está vivo aí e está nessa casa de oração, a 6ª vez é hoje. Mais uma vez pegando o ladrão da cruz aqui. Você acha que ele, na sua caminhada lá, não tinha ouvido falar de Jesus? Quem sabe até presenciado alguns milagres de Jesus e não decidiu. Mas no último momento ele decidiu. Quem sabe hoje é o último momento. E eu não falo isso para colocar nenhum tipo de medo em você. Eu falo isso porque a palavra nos diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Eu não estou dizendo isso para você, para dizer que as coisas vão ser 1000 maravilhas de amanhã em diante. Não. Mas eu estou aqui para dizer para você que o seu pai, chamado Jesus Cristo de Nazaré, assim como esse pai estava de braços abertos, quando esse filho pulou no seu pescoço, o abraçou, mandou preparar o melhor banquete, a melhor veste, assim é Jesus para contigo nessa noite. Você não sabe o quanto ele anseia para esse reconcílio, para esse encontro, ou para esse encontro realmente de fato. Se não é um reconcílio, você que não decidiu sua vida a Cristo, meu irmão, para de perder tempo, para de ser bobo. Se você ainda não entendeu que os sinais nos 4 cantos desse planeta estão tudo remetendo à volta de Jesus Cristo, meu irmão. Está tudo aqui, ó. Isso aqui já se cumpriu. E foi escrito há mais de 2000 anos, né? Tem alguma coisa diferente do que foi escrito aqui, fazendo um paralelo com os nossos dias atuais? Não tem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é atual, é inesgotável, é bússola, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A terceira prova de amor, versículo 31 e 32, e disse-lhe, e ele lhe disse ao seu filho, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos. Aqui ele estava dizendo para o seu outro filho, que ficou enciumado. O seu outro filho ficou enciumado. Porque o seu pai havia feito aquela festa toda para o seu outro irmão que tinha saído e gastado tudo. E aí o pai aqui ele diz, tudo que é meu é de vocês. E aí ele vai dizer aqui, mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque este seu irmão estava morto. E reviveu, estava perdido e foi achado. Talvez você está vivendo um dia após o outro. Talvez você está vivendo, contando as horas para passar o dia.
não tendo sonhos, não tendo alegria, não tendo prazer. Irmãos, a vida é muito bela, por mais difícil que seja, por mais desafios que nós temos, viver é bom demais, e viver com Cristo é melhor ainda. Sabe por quê? Porque as coisas boas dessa terra são para os filhos de Jesus Cristo. A questão é que as nossas decisões equivocadas e errôneas nos distanciam delas. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que tem crente que leva pancada, chicotada, pedrada, murro, atropelado e está rindo. E você não vai entender mesmo. Só entende quem é cidadão do céu. Só entende quem entendeu que a nossa morada fixa não é aqui, é lá. Só vai entender essas questões de dificuldade, de problemas, de aflições, e ainda assim a pessoa consegue ter um sorriso no rosto e dizer: todavia, assim como Jó, todavia eu me alegrarei no Senhor. É somente quem não é daqui. É somente quem não é daqui. A terceira prova é a restauração. Quando você volta para a presença de Jesus, Ele te restaura de cima a embaixo. Quando você entende que Ele é o condutor da sua vida e permite, porque a nossa vida com Cristo, irmãos, eu assemelho ela como uma viagem na rodovia. Eu convido o pastor Eudes para nós fazermos uma viagem e eu falo para ele: pastor Eudes, o senhor vai dirigir. Ok. E a gente pega a estrada. E vai, desce, sobe, vira. Dali um pouco eu avanço no volante, sem avisar ele. O que vai acontecer? Um acidente, que possivelmente pode resultar em morte. Mas eu não disse para ele dirigir? Para que eu meti a mão? Quando você vem para a presença de Deus, você dá a direção da sua vida a Ele. Quando você vem para a presença de Deus, você diz para Ele ser Senhor da sua vida. E Senhor é quem manda. Senhor é quem determina. Mas ao longo da caminhada, quando a gente vai tomando robustez, nós somos muito tendenciosos a meter a mão no volante. E numa dessas há um capotamento. Em uma dessas há lesões. Em uma dessas pode haver morte, mas se você está aqui é porque não teve morte. Louvado seja Deus. E se não teve morte, é Jesus dizendo para você: eu te dou mais uma oportunidade nessa noite. Cadê os irmãos aqui do louvor? Pode subir aqui, vem aqui me ajudar a pregar. Pode subir aqui. Já estou encerrando. Quando aquele menino chegou ao seu pai, eu posso imaginar que ele chegou arrebentado, sujo, fedido, mulambo, com vestes rasgadas, com fome, desnutrido, desacreditado. Mas aquele pai, quando encontrou ele, abraçou ele, trouxe ele para perto, colocou ele no lugar de honra, começou a escrever uma nova história, começou a lhe devolver tudo que lhe era de direito. Houve festa. Tem gente que está vivendo só luto. Tem gente que está vivendo só dias difíceis, só dias de desgraça, de tristeza.
Você conversa com o irmão, não sai uma palavra de vida da boca dele, porque está amargurado, decepcionado, ferido, cansado. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta do Senhor, para dizer para você que está ouvindo essa palavra, e que está entendendo que essa palavra é para você, os seus dias de decepções, de derrotas, de angústia, de fraqueza, encerra hoje. Vai depender de você. Não vai depender de mim, não vai depender do pastor Eudes, não vai depender do ciclo de oração dessa igreja, não vai depender da sua mãe, não vai depender do seu, vai depender de você. Sair da presença do pai para aquele menino não dependeu do pai, não dependeu de ninguém, dependeu dele, ele quis sair. Mas ele também quis voltar, porque ele arrependeu. E quando ele arrependeu, tinha algo preparado para ele. Tinha algo que tinha sido preparado para ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero te dizer uma última verdade nessa noite. Aleluia. Olha aqui para você ver, que está escrito em Mateus capítulo de número 28, para encerrarmos. Mateus capítulo de número 28, e chegando, versículo 18, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aonde? No céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em meu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco. Isso aqui é forte demais. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Vai e fala. Vai e anuncia. Vai. Você pode ir, mas eu vou estar com você, te livrando, te guardando, te protegendo, te dando escape, preservando a sua vida. Você pode estar distanciado, mas vai chegar a hora de você voltar, porque eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és o nosso dono, é o nosso Senhor. Talvez você está distanciado da presença de Deus. Talvez você está machucado, como eu disse nessa mensagem. Mas é noite de recomeço. É noite de reconcílio. E o Senhor quer restaurar nessa noite. Estamos próximos, prestes a participar do corpo e do sangue. Tem pessoas aqui que não ceiam há meses, porque está ferido, machucado. O Senhor quer te restaurar nessa noite. Pode orar, pode começar a orar. Você que está distanciado da presença do Senhor, eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente, se for possível. Chega de ficar distante da presença do Senhor. Chega de ficar dando sopa para as coisas ruins desse mundo. Você que está distanciado,
que está cansado, que não está tendo forças mais para caminhar, Deus quer nessa noite te trazer um renovo. Deus quer nessa noite te trazer uma restauração. Você que tem tempo que não ceia, nessa noite isso vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai participar do corpo e do sangue. Deixa de ser bobo. Eu quero a primeira pessoa aqui na frente, nós queremos orar com você. Que você possa ter forças aí agora, e sair do seu lugar e vir aqui. Essa palavra que foi para você, e você sabe que foi para você. Em nome de Jesus, eu dou ordem agora diante do Senhor, na autoridade que há no poder, que seja desprendido agora esta mente e esse corpo, em nome de Jesus. O preço foi pago, foi por você também. Se você se sente assim, vem aqui na frente, os pastores irão orar com você, nós iremos orar com você. Cadê a primeira pessoa para o Senhor nessa noite? Eu já vou devolver o microfone. Você que está distanciado, que está afastado, e entendeu que esta palavra falou com você, vem aqui. Não fique com vergonha, pois Jesus te chama. Louva aí, irmão. Enquanto os irmãos louvam, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui. O nascer do sol, oh, aleluia. Esperança, não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Está aqui a primeira pessoa para Jesus. Aleluia. Abraça com ela aqui, irmão. Abraça com ela aqui. Aleluia. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Aleluia.